o psicólogo Marcos Gabriel. Marcos, meu querido, boa tarde para você. Boa tarde. Um feliz ano novo maravilhoso Pra gente, com muito trabalho. Se Deus quiser. Agradeço aqui a sua participação. Você acompanhou comigo aqui a reportagem? A gente viu o exemplo aí da Dona Maria. Já vamos começar falando dessa questão aí dos idosos, que eu acho que é muito importante, né? Porque chegou na melhor idade, às vezes surge aquela depressão que realmente chega aí por conta aí da vida, da idade, né, de anos de trabalho. Os idosos às vezes se sentem também mais solitários, muita gente fica em casa, não quer sair, não quer ter uma vida social. Então, como que o filho que está acompanhando a gente agora, ou até o próprio idoso, ele consegue identificar aí que ele está com depressão, ele está com a saúde mental afetada? Boa tarde. Boa tarde, Josi. Boa tarde a todos vocês. Olha, é extremamente importante a gente abrir esse espaço, exatamente no mês de janeiro, para falar da campanha do Janeiro Branco e da importância que tem em conscientizar as pessoas a respeito de um trio que é uma verdadeira pedra no sapato hoje na saúde mental, que é a ansiedade, que é a depressão e que, em consequência disso, também tem transtorno do pânico. Muitas pessoas estão acometidas por isso. Você falou bem em relação à depressão que acomete pessoas na maturidade, né? Numa idade um pouco mais avançada. É importante esclarecer que a depressão ela não nasce do dia para o outro. Ela não vem assim, repentinamente. Ela é um processo que vai se desencadeando paulatinamente na vida da pessoa. Então, quando a gente vê isso manifestado numa terceira idade, na melhor idade, você pode muitas vezes deduzir que o processo vem de lá de trás, mas não houve uma observação devida à situação para que ela pudesse ser amenizada na raiz. Então, assim, muitas vezes as pessoas não têm um preparo para lidar com isso. Elas acham que pode ser frescura, que pode ser capricho, que pode ser muitas vezes um tipo de comportamento que a pessoa está tentando manipular a atenção para ela, porque ela não está bem, etc. e tal. E não é nada disso. O processo depressivo é um processo silencioso que vai se encaminhando e que vai deteriorando as capacidades funcionais da pessoa. E isso começa a atingir, de maneira um pouco mais ativa, a qualidade de vida. Então, assim, é como se a pessoa tivesse descendo um degrau por dia. Por isso se chama depressão. É uma queda. Então, você precisa ficar atento. As pessoas que convivem com pessoas idosas, elas têm que ficar muito atentas, porque esses sinais, essas mudanças de comportamento, elas são muito sensíveis no começo e depois elas vão ficando um pouco mais bruscas. A gente meio que não vai reconhecendo mais a pessoa que a gente convive. Automaticamente, você tem que tomar atitudes e trabalhar para que a pessoa possa ter uma assistência psicológica naquele momento, para que ela volte a ter uma funcionalidade natural. Eu até falei da questão dos filhos, o que é muito importante, e você falou algo também muito interessante, porque muita gente acha que é frescura, que não é nada disso, até os mais antigos mesmo, quem está na melhor idade, porque a pessoa não acredita que ela está com depressão. E talvez o companheiro que convive junto também não percebe e acha que às vezes é frescura. Ah, minha esposa está com frescura. Ah, meu marido está com frescura. Porque é o que você falou. Vai começando, já vem de lá de trás, de longa data. E você que às vezes tem, nem sabe que é uma depressão. Você acaba acreditando aí que você está com frescura mesmo, de tantas pessoas falarem para você, ah, não é nada disso, ah, você está exagerando, ah, você está fazendo manha, porque com certeza você que é um profissional conceituado da área, você já ouviu isso no seu consultório diversas também. Vezes. E como que o filho, então, presta atenção, convence o parente mais próximo, convence esse idoso a fazer um tratamento, como que a gente identifica também, quais os sinais? Queria que você explicasse primeiramente isso e depois eu vou pedir para você falar na sequência. Nós falamos de ansiedade, de depressão e também da síndrome do pânico. Como que a gente faz a diferença dessas todas? Porque o que é uma ansiedade, o que já é uma depressão, o que é uma síndrome do pânico? Perfeito, importante esclarecer.
Muitas pessoas não têm a mínima noção do que isso significa e de como entender esse processo, que isso já começa a alterar a funcionalidade da pessoa. E aí vai mudar todo o parâmetro de vida dela. Ansiedade é uma tensão. Hoje, nós estamos vivendo inúmeras tensões na relação do indivíduo com o mundo, tensões que são da vida em si, do próprio padrão de vida que a pessoa, do trabalho, tensões no ambiente familiar. Você precisa identificar que tensões são essas, porque senão você vai absorver essas tensões e isso vai ter uma finalidade única. Eu costumo dizer que a ansiedade ela tem uma função só, que é causar o desequilíbrio do organismo. É para isso que ela serve. Então, quando você já começa a ficar desequilibrado, acelerado demais. Era uma pessoa Acho calma. que todo mundo tem um pouco de ansiedade hoje em dia. Claro, é uma ansiedade positiva. Essa é uma ansiedade positiva, que é aquela ansiedade que tira você da cama para atividade. Então, ok, ela vai ser funcional. Mas existe uma ansiedade que é disfuncional. E a gente precisa começar a perceber quando a pessoa começa a ser prejudicada nas suas funções naturais. Ela não quer mais se movimentar, ela não quer mais fazer nenhuma atividade, ela começa a perder um pouco da vontade que ela tinha de fazer alguma coisa dentro de casa, de sair de casa. Ela está cometida por uma série de tensões. E para a gente lidar com a ansiedade, não adianta você ficar entuchando a pessoa de medicamento, não. Você precisa tirar a ansiedade daquele organismo de alguma forma. Ela tem que ser expulsa do organismo. Se você coloca mais coisa para o organismo administrar... Cria uma dependência também. Você está fazendo um movimento contrário. Então, ideal para isso seria mudar seus hábitos de vida. Incorporar atividade física é importante, porque quando você se movimenta, você está fazendo trocas gasosas, né? Você está transpirando, então você está jogando aquilo que está acumulado dentro de você para fora. Então, a ansiedade, você tem que jogar ela para fora, não é colocar mais coisa para dentro. Isso é uma falsa ideia. Em relação ao pânico, que hoje está muito em voga, geralmente são pessoas que têm uma capacidade de imaginação muito exacerbada. E dentro desse campo imaginativo, você tem imaginações muito negativas. Então, você vai somando uma imaginação a outra, é um campo extremamente fértil para isso, associado ao fato da pessoa já ser ansiosa, você junta imaginações negativas com ansiedade, resulta num ataque de pânico. A pessoa pode ter um surto, ela pode ter um repente, ela pode ter uma crise nervosa. É aquele medo de você colocar o pé na rua, sair de casa. Exato. E até ter contato com outras pessoas, né? Você passa a ter medo da vida. Você passa a ter medo de ser você, de se expressar, de estar entre as pessoas, enfim. E aí começa a incapacitar a pessoa. Ela começa a perder suas capacidades naturais. Então a gente tem que trabalhar por um movimento contrário, para voltar a pessoa a funcionar. E a depressão, que talvez seja um dos problemas mentais mais crônicos que nós temos, ela é extremamente estrutural, porque ela começa a derrubar a pessoa periodicamente, aos poucos. Então, quando você começa a sentir mudanças comportamentais bruscas, que você fala, nossa, eu não imaginava que uma pessoa com esse padrão já está começando a ter um comportamento muito diferente do que eu imaginava. Desconfie dessas mudanças de comportamento. Quando ocorre isso de maneira muito brusca, a pessoa começa a se abandonar, ela começa a perder a própria vaidade pela vida, ela já não toma mais banho como ela tomava com frequência, ela começa a abandonar, isso começa a interferir no sono também. Substancialmente a autoestima. Há 4 componentes que são muito importantes, Josi, em relação a isso, que é importante falar para o pessoal. Autoestima, autoconfiança, autoafirmação e autonomia. Esses são 4 pilares importantes para manter a saúde mental da pessoa. Então, quando se começa a prejudicar essas 4 funções, por exemplo, você falou da autoestima, a pessoa já não começa mais a gostar tanto de si mesma. Ela se olha no espelho, ela não se gosta, ela não quer mais sair para não ter um pouco de receio da rejeição entre as pessoas, não se confia mais como antes, eu não confio mais na minha capacidade, e você é dotado de várias capacidades, mas eu não acredito mais nelas. Então, essa descrença, ela também é um sinal do transtorno depressivo. E, ao mesmo tempo, a autoafirmação, eu já não sei mais quem eu sou,
eu já estou num outro estágio que eu mesmo me desconheço. Eu já não estou mais afirmado como pessoa do jeito que eu estava. E a autonomia também, que é independer das coisas, essa pessoa começa a ficar dependente de pessoas, de situações, de coisas, de objetos. Então, assim, eu perco a minha autonomia. Eu já começo a mudar a minha configuração como pessoa. Então, isso é muito perigoso. Porque se a gente não se atentar, se as pessoas que convivem não sinalizarem para isso, não se atentarem... Principalmente os filhos em relação aos idosos, substancialmente, né? os filhos. Os filhos precisam começar a estar mais preparados, se informar. Hoje a gente tem um turbilhão de informações seguras em relação a isso. Basta que a pessoa vá atrás, que ela tome iniciativa e, se for o caso, busque uma ajuda profissional. Porque nós temos vários profissionais da área da psicologia clínica, em várias abordagens, em várias instâncias, que podem ajudar essa família a ter um comportamento diferente para ajudar essa pessoa que está cometida. O que não é vergonha nenhuma você procurar uma ajuda psicológica. De forma alguma. Psicólogo, porque ainda tem gente que tem aquele preconceito, né? Ah, eu não tô maluca, eu não tô louco, eu não preciso levar meus pais, eu não preciso procurar um profissional. Mas você vai ter um apoio, uma ajuda, vai entender melhor o que está acontecendo com você, porque é um buraco, né? É um poço, né? É um poço. Você caiu no poço, você tem que sair dele. Vamos tocar num assunto importante também, o trabalho. Quando a gente percebe que o trabalho também, porque muitas pessoas passam por isso, né? Que o trabalho afeta você psicologicamente, porque aí você começa a surtar, né? Quando a gente percebe que o trabalho também está prejudicando a nossa saúde mental, como a gente identifica isso? Pois é, ambiente de trabalho, ele é 880. Ele pode ser extremamente salutar no convívio com as pessoas, e o convívio com as pessoas é importantíssimo nessa questão, porque muitas pessoas são afetadas pelo relacionamento interpessoal no trabalho, né? Alguém que não te deu bom dia, alguém que virou a cara para você, alguém que não te deu uma resposta devida. De repente, você pode cair num dia por conta disso. E você vai somando um dia após o outro, a pessoa vai degringolando. É aquela bola de neve. É uma bola de neve. Então, o ambiente ele pode ser salutar e ele pode ser nem um pouco saudável. Então, você precisa identificar aonde você está, com quem você está, como você está e de que forma você está produzindo a sua capacidade profissional dentro do trabalho. Fazendo uma avaliação, você pode eliminar situações que, se você deixar postergar e procrastinar, lá na frente elas vão começar a corroer você, e aí isso começa a afetar a tua vida pessoal, tua vida familiar, tua vida conjugal. Você passa a ter problemas dentro de casa, que na realidade são problemas funcionais do trabalho. Isso é muito comum. A pessoa pode estar sendo acometida pela síndrome do burnout, que é um excesso de carga de trabalho. Ela está com várias responsabilidades, só que o organismo dela tem um limite para isso. E ela já ultrapassou esse limite. Então, para você começar a sinalizar, porque o ambiente de trabalho ele é 880. Agora, se ele não for adequado a você, e você também não for uma pessoa adequada àquele ambiente de trabalho, é importante fazer uma reavaliação se é interessante continuar ou não. As pessoas... Dá o primeiro passo. Dá um primeiro passo, sem dúvida. Tem jeito? Tem jeito. Basta que, enquanto você tem ainda um grau de consciência, essa consciência ela possa criar um movimento novo em você e, a partir daí, você tomar uma atitude que seja em prol de si mesmo. Marcos, eu tenho certeza que esse período da pandemia contribuiu aí para o agravamento desses casos, porque as pessoas ficaram mais em casa também. Agora que todo mundo está dando uma aliviada, está tentando voltar com a vida normal, viajar, seguir em frente. Mas, de maneira geral, qual uma dica para que a gente, então, consiga buscar ajuda, não fique com vergonha, identifique que você tem algum problema psicológico, que a tua saúde mental está comprometida? Como que eu faço para dar o primeiro passo? Porque eu acho que é isso o mais importante e difícil também, né? Para a pessoa ter essa consciência. Então, de uma maneira geral, qual é a orientação para quem está nos acompanhando agora? Independente se for idoso ou não, porque depressão
tem em todas as faixas etárias da vida, né? Desde jovem, porque eu já vi muitos casos, a gente que acompanha, que lida com o público, até em quem está com seus 40, 50, idosos. É uma doença hoje de maneira geral. Então, como que a gente faz para ter essa coragem, para dar o primeiro passo, para sair do fundo do poço? Eu vou dizer uma palavra mágica para você que muitas vezes as pessoas não entendem qual é o valor disso. Humildade para reconhecer o que está acontecendo. Algumas pessoas não têm essa humildade. Elas acham que isso não dá nada não, isso é frescura, amanhã eu já estou bem, não vai me acontecer nada, mas é um processo gradativo e muitas vezes silencioso. Então, se você tiver humildade para reconhecer que você não está bem, e nós somos seres humanos, né? Nós funcionamos como pessoas, como seres humanos. Naquele determinado momento da tua vida, você não está bem mentalmente. Reconheça que não esteja bem. Você falou uma palavra importante, que é o preconceito em buscar ajuda. Não estamos mais na era do preconceito, né? De ter preconceito sobre absolutamente nada. Precisamos abrir a cabeça para isso. O século XX, você tinha uma configuração em relação a isso. As pessoas eram mais fechadas para muitas coisas, né? As crenças eram muito fortes, etc. e tal. Nós tínhamos crenças familiares lá atrás. Hoje, nós estamos vivendo um mundo muito mais diversificado, muito mais aberto. E então, abra a sua cabeça, abra a sua mente para essas possibilidades. Se você vai ao médico porque você levou uma pancada no braço, por que você não pode ir a um profissional de psicologia para saber se o teu funcionamento mental está de acordo ou não? Isto é, talvez, uma das situações mais preponderantes e mais importantes na atualidade. Saúde mental é algo extremamente sério. Se você não tomar atitude, você pode ter o corpo todo adoece. Um caminhar de vida muito comprometido e chegar na fase do envelhecimento incapacitado. Isso vai ser drástico para quem convive com você e para você substancialmente. É isso mesmo, é um assunto que a gente tem que ficar atento, por isso todo cuidado é pouco. Procure um profissional se você necessitar de ajuda, não fique com preconceito não, tenha essa humildade. Marcos, meu querido, beijo, um ano novo maravilhoso para você. Obrigada pela sua participação, pela sua colaboração aqui no nosso Balanço Geral. Tenho certeza que ajudou muita gente. Conte conosco e um ano novo maravilhoso para você. Que assim seja, para todos vocês também. Obrigada. Valeu. Pode sair ali pelo cantinho. Tchau. Muito obrigada.